Olá, tudo bem, José? Seja bem-vindo à nossa live. Peraí, volume. Tô só escrevendo aqui. Oi, Dani, que bom te ver. Oi, Antônia. Oi, Eduarda. Tudo bem, querida? Falamos de você hoje. Oi, Esther, Anderson, de Castro, sejam todos muito bem-vindos. Peraí, deixa eu escrever o nome da live. Variação volumétrica. Peraí. No setor de combustíveis. Tudo bem, Lucas? Combustíveis, pronto. Peraí, deixa eu fixar o nosso comentário. Oi, Luísa! Tudo bem, querida? Lucas entrou, Paulo. Deixa eu ver quem mais. Paiva tá por aqui também. Michele. Gilmar. Boa noite, galera. Vamos falar sobre um tema super interessante hoje da área de combustível. Obrigada, Dani. Feliz Dia do Amigo para você também, gente. Hoje é dia do amigo. Se você não teve a oportunidade de falar com seus amigos, aproveite, porque os amigos são a família que a gente escolhe. Lembre-se disso, isso é uma coisa importante, são preciosidades que a gente encontra na vida. Oi, Carlos, meu querido, tudo bem contigo? Prazer imenso tê-lo aqui na live com a gente. Oi, Nícer, Ivânia, peraí que eu vou colocar o time, já vi que o Zé tá aqui, já vi que Luísa tá aqui, nossa convidada em breve também. Peraí um segundo. Convidando a Luísa. O pessoal tá entrando aí. Oi, Zé! Boa noite. Tudo bem? Oi, Luísa! Tudo tranquilo? Oi. Olá, Luísa. Oi, Zé, tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Joia. Gente, feliz dia do amigo! Beijo para vocês! Hoje Para eu estava vocês falando também, com o menina. pessoal aqui da audiência que a gente tem que aproveitar. Amigo é a família que a gente escolhe, gente. Então, verdade. hoje vocês têm que dar um parabéns para os amigos de vocês, não? Não é uma coisa importante? Com certeza. Peraí. Deixa eu colocar aqui a nossa convidada, que ela já está aqui. Peraí, galera. Cadê ela? Ah, ela aí. Mariana Ferreira entrando para participar da live com a gente. Olá, Mariana! Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite, Micaela, Luísa, Zé. Boa noite. Boa noite, gente. Olha, vamos começar essa live primeiro, um tema aí bastante interessante, né? Que é a variação, o fenômeno da variação volumétrica no setor de combustíveis. Uma outra live aí onde a gente está trazendo discussões da área de óleo e gás, extremamente relevantes hoje. E a nossa convidada é uma convidada super especial. Mariana, ela tem pós-graduação na FGV, foi graduada pelo IBMEC, duas casas queridas, né? Duas instituições educacionais maravilhosas. Ela hoje atua no escritório do Jansen, Afonso Jansen Murayama Advogados, né, na área de consultoria e contencioso tributário. É uma grande advogada e ela atua nessa área de óleo e gás e está reservando aqui um espacinho da agenda dela para poder dividir com a gente esses estudos que ela tem feito com relação a esse tema. Então, Mariana, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, poder estar conosco aqui, dividindo o seu conhecimento com o pessoal da audiência, alguns que atuam na área de óleo e gás, que já reconheci aqui vários colegas, e outros que não, mas que podem ter interesse em ingressar na área e aprender um pouco com você. Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Micaela, eu tenho que agradecer. É uma honra e um imenso prazer estar com vocês aqui nessa minha primeiro evento online, né? Então, antes de mais nada, meu profundo agradecimento. Estou começando muito bem. Bom, e como esse tema é um tema bastante complexo, tem bastante controvérsia, já é um tema que não é novo, né? Eu resolvi dividir a live em 4 tópicos principais, só para a gente ter um caminho para o pessoal saber por onde que a gente está se guiando. Bom, inicialmente, a gente explica, né, o que é a variação volumétrica,
Com certeza tem gente que nunca ouviu falar sobre isso, deve até pensar, meu Deus, o que variação volumétrica tem a ver com direito tributário? E gente que vê isso todos os dias, como nós. Em seguida, vou traçar um breve histórico legislativo, mostrando que esse assunto, como eu disse, não é novo, já tem aí anos na estrada, vamos colocar assim. Em seguida, a gente tenta trazer para uma parte mais prática, falando dos processos administrativos, judiciais, a importância de uma perícia nesses casos. E, por fim, trazer aí novidades sobre esse assunto, que vira e mexe, acontece alguma coisa, tem uma fofoca rolando. Então, no final, a gente aborda coisas mais atuais, assuntos que estão aí em pauta. Pode ser? Excelente, acho excelente, uma abordagem ótima. E vamos já começar, então, explicando o que é isso. Porque já teve gente que, quando eu anunciei a live, me mandou direct perguntando o que é variação volumétrica. Então, vamos começar a elucidar o que é variação volumétrica. Então, variação volumétrica é um fenômeno físico-químico inerente ao combustível. É algo natural e previsível, decorrente da alta volatilidade dos combustíveis. Então, dependendo de como o combustível ele é armazenado, aonde ele fica exposto, a temperatura em que ele é colocado, o seu volume pode aumentar, dilatar ou diminuir, se retrair. E como é que isso, né? Como é que um fenômeno da física inerente, né, à atividade humana, assim, não precisamos fazer nada, que ele vai acontecer, você querendo ou não, como é que ele se relaciona com a tributação e, mais especificadamente, com o ICMS? Bom, como nós sabemos, o ICMS ele é um imposto de competência estadual, previsto no artigo 155, inciso 2 da nossa atual Constituição, e também no artigo 2º da famosa Lei Candir, da Lei Complementar 87. E, dentre os fatos geradores do ICMS, nós temos a circulação jurídica da mercadoria num ato mercantil. Então, logo de início, logo de cara, quando a gente vê o fato gerador do ICMS e a gente vê a definição da variação volumétrica, né, o que é esse fenômeno, a gente pensa, nossa, o que uma coisa, então, tem a ver com a outra? O que uma circulação de mercadoria tem a ver com o fenômeno da física? Bom, a questão é que quando o combustível ele é operacionalizado, quando ele, por exemplo, sai da refinaria e vai para uma distribuidora, o ICMS, obviamente, é recolhido, é taxado, só que esse volume, ele, como eu disse, ele varia, independente da nossa ação. Então, ele pode aumentar ou diminuir. E quando isso acontece, essa diferença de volume apresentada, para mais ou para menos, as fazendas estaduais entendem que nessa diferença houve uma circulação de mercadoria. E aí entende que o contribuinte, né, no caso aqui vou colocar as distribuidoras, omitiram o recolhimento e não emitiram a nota fiscal correspondente. Só que o que acontece? O fato gerador do ICMS ele é muito claro, ele está previsto em lei, obviamente aí com todo o arcabouço do princípio da legalidade, né? O princípio aqui, se não o principal para nós tributaristas, ou um dos princípios basilares de qualquer Estado democrático de direito. E você pensa, a circulação de mercadoria, um fenômeno físico, não está descrito na lei como fato gerador. Então, de cara, eu entenderia que não há que se falar em fato gerador, muito menos em ICMS. E ainda, o artigo 114 do CTN, ele é claro ao conceituar o fato gerador diretamente atrelado ao princípio da legalidade, ou seja, é aquela hipótese que está descrita na lei, suficiente para a sua existência. Então, eu não tenho como aqui pegar essa fenomenologia do combustível e tentar amoldar a uma descrição normativa hipotética de um fato gerador que já está previsto em lei. Bom, só por esse início já deu para ver que o assunto é conturbado. Total. Eu me lembro, você falando sobre isso, de um ponto interessante, né? Quando a gente fala da legislação aduaneira, é muito comum a gente trabalhar com granéis justamente com esse fator da variação. E existe na legislação aduaneira, inclusive, a previsão
dessa variação com o objetivo de que dentro daquela determinada margem, que eles chamam de que é natural, você não teria uma elevação do pagamento do tributo ou uma redução do pagamento do tributo, porque já está prevista necessariamente isso. E é engraçado isso não estar previsto na legislação do ICMS, né? Ou está? Mileide Ferreira vai poder colocar melhor que eu, mas existe um marco importante entre 15 e 16, ela vai trazer para a gente aí bonitinho, a gente trabalha muito junto. Prazer vê-la por aqui, minha amiga. Que bom. Um prazer é meu, Zé. Então, Mário, vamos para o histórico legislativo para justamente você chegar aí nesse foco. Vamos. Então, como esse tema gera muita controvérsia, não é de hoje que ele já vem sendo tratado, e só para a gente ter uma ideia, as primeiras normativas a respeito já datam de mais de 60 anos. Então, assim, uma das primeiras portarias conhecidas foi a Portaria 27 de 1959, a qual determinou uma temperatura padrão de medição do combustível nesse setor de comercialização. Então, quando o combustível ele sai da refinaria, ele é medido na temperatura padrão de 20 graus Celsius. Isso serve como um marco, como um ponto para a gente saber em que temperatura a gente pode ter um marco mesmo, para a gente poder comparar os volumes e saber se de fato foi uma pequena alteração por conta da temperatura, por conta de como ele foi armazenado, ou se de fato teria tido alguma nova circulação jurídica dessa mercadoria. Bom, também uma outra portaria que foi bastante importante nesse tema foi a Portaria 26, editada pela atual Agência Nacional do Petróleo, em 1992, que trouxe, além de confirmar essa temperatura padrão de 20 graus Celsius, trouxe uma margem de erro, um coeficiente de 0,6% para mais ou para menos. Então, se aquele volume aumentou ou diminuiu dentro dessa margem, é considerado normal, é o fenômeno natural, físico da mercadoria, não há que se falar em fato gerador, não há que se falar em ICMS. E, mais recentemente, tivemos o ofício expedido pela ANP também, o ofício 2910, em agosto de 2020, que também veio confirmar todos esses instrumentos, vamos colocar assim, para medição do combustível, de forma que a gente tenha um parâmetro, de forma que nós possamos, de uma certa forma, uniformizar, estabelecer uma temperatura, estabelecer um coeficiente, estabelecer um fator de correção de volume, para que você possa fazer um cálculo, você, né, no caso, as distribuidoras, os contribuintes e as fazendas possam fazer esse cálculo e chegar a um senso comum. Só que esse senso comum é difícil. Ainda assim, é bem complicado. Ou seja, inclusive... a gente vê que... Ai, desculpe, Luísa, pode falar. Não, eu ia trazer aqui um questionamento, Mariana, inclusive, acho que é o doutor Frederico, ele traz perguntando se nessa regulação existe uma tabela de conversão volumétrica, e se puder apontar qual que é o número. E aí, só para complementar dentro do que foi posto, é que, diferente do a granel, que a gente faz por meio de pesagem, é muito mais complicado a gente estabelecer esses parâmetros, né? Até por região. Tem regiões que são mais quentes, tem regiões em que estão mais frias. Então, assim, quando você tem essa circulação de mercadoria de uma região para outra, são tantas variáveis que a gente tem que levar em consideração, que por isso que gera toda essa discussão toda e por isso que fica até difícil fazer o paralelo com o que a gente já tem na legislação em relação a toda a parte de a granel. Posso trazer só duas questõezinhas, Mari? E aí depois você pode quebrar. É só para a gente colocar duas pedrinhas aqui para a gente entender. Não vamos esquecer, em primeiro lugar, que até outubro de 2016 preponderava no Supremo a jurisprudência de que a substituição tributária era definitiva. Pega isso e guarda numa gaveta cerebral aí. Agora pega uma outra informação que a Mari vai trazer para a gente em pormenor. Convênio 61 de 2015, convênio CONFAS 61 de 2015, foi a primeira norma que trouxe efetivamente um fator de conversão de volume, um para cada estado, para permitir a cobrança desse complemento.
tá certo? E esse convênio passou a produzir os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Só estou botando esses 2 pontos, porque conforme a Mari evoluir, a gente vai ver como é que a gente vai voltar neles 2 e consegue, a partir disso, edificar algumas defesas. Mari, por favor, minha amiga. Obrigada, Zé. Ótimas considerações, como sempre. Bom, então essas 2 ferramentas, vou colocar assim, uma temperatura padrão e um coeficiente, uma margem de erro para mais ou para menos, eles permitem que eu possa fazer um controle da mercadoria de uma forma funcional, de uma forma operacional para ambas as partes. Porque se nós pararmos para pensar, imagina se o contribuinte tivesse que fazer um controle minucioso e individualizado de cada operação. Assim, seriam incontáveis, seria elevadíssimos os custos operacionais, fora a perda de eficiência econômica que você, né, que essa operação iria gerar. Então, essas ferramentas, o Zé está falando? É porque está mudo. Não. Ah, não. É que eu vejo você falando, eu vou me empolgando, aí eu vou aqui, mas falando comigo mesmo. Ah, tá bom. Então, essas ferramentas, elas vieram auxiliar de modo que eu possa reduzir os meus custos, assim, de uma forma astronômica, eu posso ganhar uma maior dinamicidade econômica em cima das operações e eu possa também, de uma certa forma, suspender algumas limitações de ordem tecnológica. Porque, né, imagina a cada operação, se eu tivesse que ficar medindo o volume que aumentou, o volume que diminuiu. Assim, como eu falei no início, é algo que devido à alta volatilidade, ela sempre vai acontecer. A gente vai ter que se acostumar com isso, o fisco vai ter que se acostumar com isso, e infelizmente, enquanto talvez não vier uma lei mais específica, ou então um recurso repetitivo julgando esse tema de uma vez por todas, essa temática ela vai continuar sendo muito debatida dos 2 lados. Bom, e quando eu falo que ela vai ser muito debatida dos 2 lados, não é de hoje que nós já temos aí discussões administrativas, judiciais. As administrativas, por mais que nós já tenhamos precedentes favoráveis lá desde os anos 2000, ainda assim é uma esfera que, infelizmente, a gente não consegue encerrar essa discussão. Comumente é necessário ajuizar uma ação, ir para o judiciário, para a gente conseguir encerrar de uma forma satisfatória esse tema. Então, por mais que o STJ, lá no passado, 2008, 2010, já tenha falado sobre isso, inclusive de uma forma contrária ao que o fisco tenta fazer. Porque, vamos supor, quando eu tenho um aumento do volume, o fisco me cobra, me autua e fala, olha, você deixou de recolher o tributo, você não emitiu a nota fiscal correspondente. Mas e se o contrário acontecer? Se eu fui lá, fiz a circulação de mercadoria, normal, refinaria, distribuidora, paguei o imposto, mas aí, vamos supor, houve uma evaporação, não houve um aumento. E aí? Aí, então, aquele imposto que eu paguei, ele foi sobre um volume maior do que eu tenho agora. Então, eu posso me creditar dele? Não. Obviamente, não. E isso o STJ já dispôs assim, brilhantemente lá em 2008, reiterou esse seu posicionamento em 2010. Então, assim, com esse posicionamento, a gente já poderia até diminuir as brigas judiciais, né? Mas não é o que acontece. E quando eu falo que a gente precisa judicializar esses casos, levar ele para o judiciário, talvez porque no judiciário a gente tenha condições de comprovar de uma maneira melhor, através de uma perícia, através de uma documentação, ter um julgador que possa analisar tanto o meu direito, tanto a matéria de direito, né, fato gerador, violação ao princípio da legalidade, 110 do CTN, 114, assim, um monte.
e, ao mesmo tempo, ter uma prova contundente, uma prova pericial que demonstre, olha, houve divergência no volume? Houve. Só que essa divergência ela é dentro do limite que o órgão regulador próprio definiu. Então, tá tudo certo. Então, eu não tenho aqui fato gerador e nem ICMS. Bom, o STJ, em 2020, chegou a julgar, de fato, a variação volumétrica e foi bom porque na própria ementa aparece o nome variação volumétrica, então ficou muito claro que era especificadamente esse tema. Uma pena que não foi julgado pelo rito dos recursos repetitivos, mas quem sabe num futuro próximo isso Foi não a primeira turma, né, irmãzinha? Foi a primeira turma, mas foi unânime. Recurso movido pela Ipiranga, que é a nossa concorrente, mas lá trabalha meu grande amigo Fábio Silva Alves, um abração aí a ele. Belo trabalho que eles fizeram nesse recurso, conseguiram esse precedente super legal que a gente usa, né, Mari? Muito, né? Usamos muito, assim como vários outros, né? Porque, assim, precedentes temos vários, né? E cada vez mais, ainda bem. Gente, posso perguntar uma coisa? Aqui? Rapidamente? Opa. Seguinte, só para o pessoal que não atua na área necessariamente de óleo e gás entender efetivamente aonde se situa essa distribuição, essa discussão, perdão. Então, a gente, na verdade, está falando o seguinte: eu, refinaria, vendi alegremente o meu combustível para as empresas distribuidoras, tá? E aí, as empresas distribuidoras estão alegremente, aos poucos, vendendo para, né, os postos e por aí vai. E agora, quando você vende, e quando a refinaria vende para a distribuidora, vende na temperatura presumida de 20 graus Celsius. Excelente aporte. Agora, vamos lá. Quando é que entra a discussão do fenômeno volumétrico? Eu vou estar discutindo isso e analisando na refinaria ou na distribuidora? Ponto 1. Na distribuidora. Segundo ponto que é relevante. A gente, na distribuidora, quando dá saída, a gente está avaliando o quê? A saída da armazenagem, porque a distribuidora tem esse combustível todo no armazenamento. E é nesse armazenamento, a depender do local e da distância, porque a gente sabe que muitas vezes a distribuidora tem uma armazenagem num ponto e aí ela tem que utilizar dutos para poder disponibilizar isso em um outro ponto. E aí, a questão é, eu vou verificar quando chegou o produto, vou verificar quando da saída do produto. E quando da saída do produto, depois do deslocamento, se eventualmente teve algum, ou na armazenagem. Como é que funciona isso? Mari, posso tentar dar uma ajudinha, levantar a bola para a Milady cortar? Pode, Zé. Queria fazer duas colocações breves. A primeira delas é que os fiscos, eles são espertíssimos. Eles sabem exatamente o que a Mari trouxe para a gente. Não existia, até 2016, nenhum ato normativo que permitia a cobrança do ICMS pela variação volumétrica. Tá certo? A partir de 2016 existe, a constitucionalidade disso é questionável, como também a Mari já trouxe para a gente. O que o fisco faz? E é aí que a gente tem problemas seríssimos, e por isso que a Mari colocou aqui e vai repisar em algumas outras oportunidades o quanto a gente precisa de uma perícia para recompor. O fisco autua a gente sempre por omissão de entrada ou por omissão de saída, irmã. Entende o ponto? Sempre é assim. Porque aí a outra discussão fica subjacente. Entende qual é o ponto? E a partir disso, ele sempre diz, entrou menos da distribuidora do que você está dizendo, ou saiu mais do que você entrou. Que negócio é esse? Isso aí você comprou sem nota, ou você vendeu sem nota. E ele me autua sempre lastreado nas normas que existem, que são naturais, prevendo a omissão de entrada ou de saída. Esse é o ponto 1. O ponto 2, para a gente embaralhar tudo logo mesmo, é o seguinte. Por que isso é um problema da distribuidora se em diversos casos eu vendo a temperatura ambiente para o posto e o posto vende a temperatura ambiente para o consumidor final? Por que isso é um problema meu, hein? Entende o ponto a que estou querendo chegar? Se de fato o fisco acha que tem que fazer um controle de volume, que tem que saber exatamente o volume para uma tributação adequada, por que ele não vai no final da cadeia? Por que ele vai no meio da cadeia? Porque é mais fácil, né, Zé? É bem mais princípio fácil. Do bolso mais fundo, Milady Mari. Princípio do bolso.
Eram minhas duas observações. Praticabilidade e bolso fundo. As duas coisas. Manda brasa, Maria. Só queria fazer essas duas. Eu queria fazer uma observação. Quando você disse que a Fazenda sabe de tudo isso que a gente está falando aqui, é óbvio, ela, enfim, assim como nós, ela sabe o que é variação volumétrica, sabe o que é um fenômeno físico. Mas aí, o que ela faz nos casos? Quando ela se defende, quando ela traz as suas alegações, geralmente, em 99,9% dos casos, ela diz o seguinte: eu não. Opa. Peraí. Voltei? Voltou. Você está aqui com a gente, você não caiu não, irmã. Manda Tá brasa. bom. Então, em 99,9% dos casos, o que a Fazenda alega? Ela fala o seguinte: eu não estou tributando a variação volumétrica, eu não estou tributando um fenômeno físico, eu estou tributando uma omissão de entrada ou de saída, como você colocou. Você comprou a mais ou vendeu a mais e não me emitiu a nota fiscal correspondente. E aí o meu trabalho na perícia é demonstrar, né, com todo o subsídio, com toda a documentação que a gente sempre tenta reunir, demonstrar o seguinte: olha, se o perito, o profissional analisar aqui, ele vai ver que aquele volume que entrou e o volume que saiu, ele é o mesmo. O que aconteceu, essa diferença que o fisco tenta me imputar um ICMS para dentro, é a variação volumétrica. Aqui não houve uma nova circulação de mercadoria, não houve um novo fato gerador. Ele já aconteceu lá no início, lembra? Da refinaria distribuidora. Eu já fui tributada. Então, eu acho que esse é o ponto central. Você tentar qualificar juridicamente um fenômeno da física. Exato. E posso só pegar mais uma carona? Porque vocês falando sobre isso me trouxeram aqui outros desdobramentos de uma discussão muito similar, tá? Exemplo, diferença de estoque, autuação por diferença de estoque, exatamente omissão na entrada ou na saída de mercadoria, quando você tem envio para armazenagem, quando você tem envio e retorno da armazenagem em meses diferentes, onde você não casa a nota fiscal, você só vê a entrada ou a saída e você só vai ter que ver na outra competência. Né? Então, esse tipo de situação ela é muito comum. Então, na verdade, ele está tendo a malandragem que um colega perguntou: mas o fisco não considera toda a circulação com a base da temperatura de 20 graus Celsius? Veja, como a Mari e o Zé colocaram, e por isso eu fiz aqueles aportes, a discussão ela não está ligada à quebra natural ou à variação volumétrica em si. A inteligência do fisco não, meu amigo, eu não estou conseguindo entender de onde veio esse aumento de volume de combustível aqui. Então, você tem que me dizer, você comprou de algum lugar. E outra, tem também uma parada interessante, tá, gente? Quando você tem duto, tá, que você faz remessa, às vezes parte fica no duto, porque você não consegue tirar tudo do duto. O duto tem combustível. Então, o gás. Então, você tem essa situação onde muitas vezes você diz: mas peraí, não está na armazenagem, não está lá, está no duto. O negócio não sumiu. Sobras de faltas, né, Micaela? O apelido que se dá isso são as sobras de faltas. Aí entra o 0,6% que eludiu a Mari agora há pouco. Doutora Luísa, fala com a gente, minha amiga. Acho que o grande ponto assim, de discussão e a grande dificuldade é justamente a gente estabelecer esses parâmetros de qual vai ser esse percentual dentro de cada região, já que a gente tem toda uma diferença, já que o Brasil é a nível continental, né? Então, assim, dentro de cada região e dentro de cada estado, qual que vai ser o percentual que vai ser considerado de perda dentro dessa transferência, se for viaduto, ou quando a gente tem a circulação da mercadoria. E aí a falta de legislação gera toda uma insegurança jurídica e aí faz com que a gente tenha que buscar o judiciário. Então, assim, para quem não atua na área e está tentando entender, mas por que a gente está discutindo isso? É justamente para buscar esse parâmetro, para que a gente não tenha que ficar passando por perícia, até porque isso é extremamente custoso e leva tempo também, né? E às vezes eles não entendem, Luísa, mesmo o perito experiente, se ele não tiver já trabalhado com isso, ele não entende. Até porque existe aí uma retroalimentação entre normas tributárias e normas regulatórias. O 0,6% a que fez referência a Mari, ela fez todo o histórico para a gente. Ela falou de normas regulatórias.
existem tabelas de conversão regulatórias. Depois de determinado tempo, só lá em 2015, para valer a partir de 2016, a gente tem normas propriamente tributárias que dizem o seguinte, em cada estado vai ser assim, assim, assado. E ainda tem uma curiosidade, né? Ele estabelece um fator de conversão de volume e o volume mínimo é 20 graus. Ele nunca admite que eu vou vender abaixo de 20 graus. Interessante, né? Uhum. No inverno, lá em Rio Grande do Sul. No sul não tem temperaturas baixas. Não. Quando o sul tá no inverno, então... O Brasil de tamanho continental, mas 20 graus é suficiente. E aí... E o Nordeste, menina, quando tá 40? Pois é. Não, mas aí, Luísa, é o ponto em que eu me pego. Até outubro de 2016, me parece que não haveria espaço para nenhuma discussão. Nenhuma. A substituição era definitiva. Efetuada pela refinaria, meus amigos e minhas amigas, acabou. Se você, a partir de 2016, passa a admitir que essa substituição não é definitiva, desculpa, nem a tabela de conversão de volume deveria ser suficiente. Você tinha que olhar caso a caso. Aí a gente cai no absurdo a que a Mari Ferreira trouxe. Entendem o ponto? Se a gente trata algo como inexorável, como natural, e assume o sistema de substituição tributária por antecipação, me parece que entender que isso é um fator de composição da base de cálculo presumida é mandamental. Essa é uma das defesas que a gente apresenta. Fisco, foi você que botou isso aqui como base de cálculo, PMPF. Foi você que fez. Exatamente. O que se faz é uma construção, você vê claramente uma puxadinha de laje, né? No sentido de dizer, bom, para mim a substituição é show, porque eu controlo o máximo ali. Eu não vou controlar a pulverização dos postos. Mas, em compensação, você está dando saída distribuidora, eu estou vendo aqui que tem um valor maior, então eu vou te autuar. Cara, não faz o menor sentido. Eu estou desconstituindo a própria lógica da substituição tributária. Então, se você quer ver a operação de Troia, de substituição, vamos operação. Né? O que vai tornar, obviamente, infactível a tributação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai haver uma complexidade muito complexa. Ou faz que nem o CAD e a ANP. A inocência, às vezes, de alguns órgãos é um troço que faz substituição para trás, vai lá no posto. Também. Porque a solução para eles é a seguinte, faz solução para trás, cobra só direto lá no posto. Esquece que tem dezenas de milhares de postos. Mas, enfim, se você quer uma solução efetiva de controle de volume, faz isso. Ou, quer uma solução inteligente, já falamos muito aqui sobre isso. Vamos trabalhar com monofasia. Sim. No ponto. Muito obrigada. Levantada a bola para você, mocinha. Manda brasa. Quando eu mencionei que ia trazer aqui novidades, né, falar sobre assuntos que saíram recentemente, um deles, que é claro, assim, não poderia deixar de vir aqui conversar com vocês e não falar sobre essa lei. A Lei Complementar 192, né? Saiu agora em março desse ano. Mas, claro, que como tudo no mundo do direito tributário, nada é fácil, né? Sempre tem uma discussão, sempre vem alguma coisa nova, sempre vem alguém que revoga uma liminar, que defere isso, que defere aquilo. Essa lei, ela veio com o intuito, né, de trazer aí uma alíquota única, de finalmente uniformizar o ICMS no combustível, né, com uma alíquota ad-rem. E aí veio o convênio, convênio 16 de 2022 para regulamentar, só que acabou que esse convênio, eu acho que não ajudou como ele deveria ajudar, vamos colocar assim. Além dele ter... Tão polida ela. O convênio foi uma tragédia, rapaziada. Tragédia. É a minha primeira vez, eu tenho que ser minimamente educada. É verdade. Tá certo, irmãzinha, manda brasa. Mas, enfim, o convênio 16, muito bem colocado, não trouxe aquilo que esperávamos, né? Que o setor inteiro de combustíveis esperava, pelo menos. Não foi à toa que a AGU ajuizou
uma ação direta de inconstitucionalidade, conseguiu aí uma liminar parcial para suspender algumas cláusulas do convênio. E recentemente, muito recentemente, agora no final de junho, um novo convênio veio e revogou o anterior. E assim, pelo visto, a novela está só começando, né? Né, Zé? Eu acho que você é muito melhor do que eu também. Eu queria até fazer essa pergunta aqui na live, aproveitando. Eu queria te perguntar o que você espera de verdade dessa lei e da regulamentação dela? Sendo bem então. realista. Não, eu vou tentar ser bem objetivo. Vou citar alguns números muito rápidos, tá, minhas amigas? A Lei Complementar 192 é objeto de ataque na ADI 7191, relator ministro Gilmar Ferreira Mendes. O convênio 16, que foi revogado, foi objeto de ataque pela ADI 7164, relator ministro André Mendonça. Ela começou como uma ADI, contraparte do convênio, depois foi aditada, se tornou ao mesmo tempo uma ADO e uma ADI contra todo o convênio. O convênio foi revogado e eu não faço a menor ideia o que o Supremo vai fazer agora, porque a partir do momento que você pega uma ADI e também transforma numa ADO, a toda evidência ela não perdeu o objeto. Por que eu estou falando que transformou em ADO? Porque ele declara a mora dos estados em tratar devidamente, em regulamentar devidamente, como o Lady muito bem trouxe, em regulamentar devidamente a Lei Complementar 192, diz o seguinte: enquanto você não fizer isso, o artigo 7º da Lei Complementar 192, que obriga um congelamento de base de cálculo, não vai ser só para o diesel, não. Vai ser para diesel, gasolina e etanol. Ou seja, a ADI 7164 talvez tenha ainda vida longa e próspera, porque ela foi muito além do que apenas avaliar a constitucionalidade do convênio 16, que já foi revogado. E aí você começa a mexer com uma retroalimentação que chega quase ao absurdo, Mari, que é o seguinte: você tem a DPF 984, que trata da essencialidade dos combustíveis e da questão da limitação da alíquota, relator ministro Gilmar Ferreira Mendes. Você tem a ADI 7, você tem a Lei Complementar 194, que traz a regulamentação da limitação da alíquota pela essencialidade, e essa lei complementar está atacada pela ADI 7195, relatora ministra Rosa Weber. O que não E está... com todo respeito... Fala você. E com todo respeito, não é uma boa ministra para tratar desse caso. Não é. Eu acho que faltam os melhores recursos técnicos dela e da assessoria para poder tratar de algo desse tamanho. Mas, enfim, tá com a ministra, vamos confiar no melhor julgamento possível. Ela já adiantou que ela não vai apreciar liminar, ela vai mandar para a turma, artigo 12, lei 9868/99. E aí vem a emenda constitucional 123, que é a recente, que obriga a indexação do álcool, entre outras questões muito agudas, relativas a orçamento e a questões eleitorais. Ela trata de uma indexação entre a tributação da gasolina e do etanol hidratado. E já foi objeto de ADI, o Partido Novo ajuizou a ADI 7212 na segunda-feira, se não me engano, e o relator é o ministro André Mendonça. Ou seja, existe aí Quando você me perguntou, Zé, o que você está esperando? Não sei, tem tanta coisa acontecendo. O Gilmar, por exemplo, tentou promover uma negociação entre União e Estados na ADPF 984. Não deu certo, não chamando todo mundo para ficar num conclave. Ele acabou de juntar as duas ADIs para tentar resolver o problema. As duas de que ele é relator. Não faço a menor ideia o que vai acontecer. Não faço a menor ideia. Eles Mas até começa a formaram pensar um grupo talvez... de... Perdão. Nessa junção, eles até formaram um grupo de estudos, né, para tentar chegar a um acordo. Foi até essa que semana. Tem dois problemas. Tem dois problemões esse grupo de estudo, Milady Luiza. Primeiro problema, temporal. Sabe quando que vai começar o trabalho? Depois da eleição.
Sim. Olha um segundo problemão. Quem está discutindo isso são os estados e a União. Está faltando alguém aí. Nós. O contribuinte não está sendo ouvido, pessoal. Não. Como é que você vai conseguir uma boa... A discussão só entra em... O que eu vejo, assim, se eu posso colaborar com a pergunta que foi dirigida a você, eu poderia dizer o seguinte, Mari, a gente pode esperar, muitas emoções, fazendo alusão ao Roberto Carlos. 2, não morrer de Alzheimer. Isso também eu acho que é interessante. E 3, eu acho que essa solução da comissão, ela é igual àquela expressão que a gente usa, sui generis. Quando a gente não sabe resolver um problema, a gente fala que é sui generis. Então, é a mesma coisa. Quando eu não sei definir uma coisa, é sui generis. Então, aqui, quando eu não sei resolver o problema, eu crio uma comissão. Você sabe como as comissões elas acabam, né? Se é que elas acabam. Então, geralmente, isso não é para resolver o problema, isso é para acalmar o calor da situação. Porque, infelizmente, a gente está com uma questão federativa e com uma questão também política envolvida. E aí, complica, né? E até um ponto a mais que eu queria trazer, não especificamente sobre a variação volumétrica, mas falando em combustível, que eu acho que muita gente não se atentou também, que a lei complementar 194, ela trouxe uma definição muito forte de que combustível agora é essencial, né? E ela é muito clara, acho que é artigo 18, que ela fala que ele não pode ser tratado como um bem supérfluo. Então, assim, toda a discussão que a gente tinha em cima da essencialidade, de certa forma, você cravou um selo ali com a lei complementar, e isso acaba repercutindo em outras frentes, não só em questão do que a gente estava tratando aqui de ICMS, mas, por exemplo, do Fundo de Combate à Pobreza, que fala exatamente que os municípios eles podem selecionar se vão acrescentar na base de cálculo de ICMS o percentual ali de 2%, se forem produtos supérfluos. Combustível não é. E os estados aderem. Rio de Janeiro, eu sei que Rondônia e São Paulo não, mas Rio de Janeiro tem, por exemplo. E aí, agora, não se aplica mais? A gente já tem o selo. Combustível é essencial. Então, assim, são várias discussões que estão vindo a partir desse bololô que surgiu agora, né? Essa é uma discussão sem fim, meninas. Eu proponho até tamanha discussão. Só vou falar uma última coisa. Qual seria a minha esperança? O Supremo começar a atuar como uma corte e não como um conjunto de 11 indivíduos. Leva tudo para o plenário, tudo, todas as ações que houver sobre o tema, leva para o plenário e julga junto. Porque o risco de decisões que não sejam compatíveis entre si é imenso. Milady Mari. Não, eu só ia fazer uma última observação também de que eu acho que a lei, né, ela deveria vir para uniformizar, para ajudar, não só na variação volumétrica, em qualquer assunto que você tenha uma grande discussão por detrás, né? A ideia do legislador é ele me dá uma norma, né, aos cidadãos, falando, olha, esse problema aqui, essa solução. Isso aqui está definido. Só que é justamente o contrário que acontece. É a partir de uma lei que se forma um monstro, que se forma um problema que eu já tinha, que era desse tamanho, agora é desse. Então, parece que as coisas estão se invertendo. E aí, eu repito o que eu falei no início, de que foi uma pena que o STJ, enfim, na oportunidade o STJ, né, não julgou, pelo menos, esse tema da variação volumétrica na forma de um repetitivo. Porque, ainda que não se tenha uma lei, isso já iria ajudar. Porque hoje a jurisprudência parece que é o que manda, assim. É o chefe, é o que fala, ó, vai ser assim a partir de agora. Aí daqui a um tempo ele muda seu posicionamento e fala, agora vai ser assim. Mas é com essa chancela que eu tenho uma mínima segurança. Infelizmente, não está sendo mais na lei. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe ele é bastante relevante para chamar a atenção de duas questões, né, Mari? A primeira delas de fato, a gente tem hoje uma sistemática de precedentes extremamente relevante, né, incrementada principalmente pelo CPC, mas falta um pouco ainda aos tribunais superiores, e aí nem tanto
ao STF, mas mais ao STJ, e talvez esse pré-requisito da relevância nos ajude a talvez trazer para o STJ a necessidade de discussão e repetitivo de questões. Talvez, porque se eu entendo que a questão é relevante, veja, naturalmente eu preciso gerar uma uniformização e aí eu carimbo. Então, com isso, talvez o critério da relevância, como o critério da repercussão geral gerou no STF, talvez ele gere no STJ essa uniformidade. Qual foi a questão? Chegou o caso isolado lá. O STJ, em vez de raciocinar, bom, peraí, vamos fazer uma pesquisa aqui para ver se esse caso tem uma repercussão maior, porque se tiver realmente, vou tacar isso para a primeira sessão para esse assunto morrer. Não fez. Então, isso aí você vê que é realmente uma falta ainda do próprio tribunal de adequação a essa sistemática. Então, isso é um problema grave. Agora, uma outra questão que eu fico na dúvida, honestamente, diante do que eu ouvi aqui vocês colocando muito bem, será que realmente esses índices, ou a necessidade de você ter índices, mesmo para fins tributários, e aí saindo do aspecto regulatório, né? A gente conseguindo ter uma legislação tributária que traga a questão regulatória para si, será que isso é o suficiente ou ajuda? Porque eu vejo que saiu, mas não ajudou. Porque o auditor fiscal, ele faz a sua interpretação. Então, o que talvez a gente precise é definir mais do que marcos, momentos. E levar em consideração na legislação as especificidades do segmento. Porque o que eu sinto, e aí gostaria de ouvir da convidada e dos meus queridos amigos aqui também presentes, a visão de vocês sobre isso. O que me toca mais? Eu vejo que a legislação tributária, ela é uma legislação feita de forma genérica e muitas vezes ela não atende a especificidade dos segmentos. Então, ela não se colaciona. O que eu já vi de benefício fiscal que foi negociado e até validamente instituído, mas que não funciona, que você não consegue implementar na prática, você não consegue mensurar a situação que ele coloca, porque ninguém analisou isso, né? Aquelas próprias centrais de negociação de energia, a gente sabe que aquilo ali dá um imbróglio com N discussões justamente por causa disso. Então, o que eu vejo é que existe uma dificuldade do legislador trabalhar especificidade. Se ele não analisa os pontos nevrálgicos de discussão, que não necessariamente são os valores, porque as autuações não são por isso, são por diferenças. E veja que eu trouxe aqui vários tipos que trazem autuações e que não são resolvidos e que eu tenho que trazer perícia. Ou seja, eu gero uma complexidade numa discussão que a priori não deveria ser se a legislação fosse aderente à realidade do segmento, levando em consideração não só o fator da quebra natural, que faz parte, é um fenômeno físico que, como você muito bem expôs aqui, como outros elementos que também estão associados. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto que eu acho é que o Brasil está indo para uma toada muito ruim, no sentido de discutir tudo no Supremo. O Supremo é o Poder Judiciário para revisitar. Não adianta a gente ter uma realidade onde o Legislativo legisla e a lei toda hora está sendo questionada pelo Supremo Tribunal Federal, porque você não tem segurança jurídica. Então, o que a gente está vivendo hoje também é essa situação de complexidade. Ou seja, eu estou alterando uma legislação porque eu estou tentando readequar, ela não é tão técnica, ela não analisou o segmento em todas as suas especificidades e ainda ela é levada para o STF para fins de questionamento. Então, a gente acaba que a organização dos três poderes se finaliza em um só, né? É o STF que vai dar a definição para... E veja, o STF não é um órgão para isso. Porque ele não tem braço para isso, ele não tem tempo de discussão para isso. Então, a gente também está atribuindo para o STF uma responsabilidade que eu não sei até que ponto seria dele. E aí eu vou passar a palavra para a Mari para tecer suas ponderações sobre isso aí. Micaela, eu acho que os dois pontos que você levantou, eu acho que a resposta é a mesma. A ausência de técnica do legislativo. É como se eu pegasse uma pessoa que não entende de um determinado assunto, não entende na prática como aquela operação acontece, e ela me edita lei, normas sobre aquilo. Como é que aquela lei vai funcionar? Foi exatamente o que você falou, é a ausência de tecnicidade. Eu preciso que o legislador ele saiba, ele esteja por dentro, ele seja um expert naquele assunto, né? Vamos colocar no setor de combustíveis, para que ele me traga uma lei que seja útil, que me traga eficácia, que ela não precisa ser questionada por um segundo poder. Porque é exatamente isso que acontece. Eu não tenho técnica, né? O legislador ele não tem técnica na hora de editar uma lei. Essa lei ela vem fraca, ela vem com falhas, e aí logo ela já é jogada para o Poder Judiciário resolver. Votação a toque de caixa, né, Mari? A votação da emenda...
Eu acho que é muito isso que a Mari colocou. Desculpa, era só para reforçar o seu ponto, minha amiga, com aspectos assim bem fáticos. Eu vou até O acrescentar. legislativo. Fala, Luísa. Pode Todo falar, eu mundo interrompi. tá. Coisa rápida. Só reforçando o argumento da Mari. Eu acho que o legislativo muitas vezes está pulando algumas etapas, algumas comissões que seriam essenciais, que dariam técnica à discussão, que permitiriam um maior diálogo em relação a esses pontos, e aí saem essas normas. Vide a emenda constitucional 123, pessoal. Aqui não há nenhuma crítica exatamente política, há uma crítica procedimental. Pelo amor de Deus, não se vota emenda do jeito que foi feito, pessoal. 2 turnos, 2 casas, passar pelas comissões. A Constituição tem que ser um bichinho frágil, a gente não pode mexer nela desse jeito. E estamos mexendo. E aí, mais uma vez, reforço o argumento da Mari. A Casa do Povo, como se auto-intitula o Congresso, não está sendo um lugar legal para diálogo quando as coisas são resolvidas a toque de caixa. Luísa, minha amiga. Não, o que eu ia acrescentar, até reforçando um ponto que acho que foi a Micaela que trouxe a vocês, da falta do diálogo também com o mercado, né? Porque, assim, se a gente tivesse essa proximidade, a gente evitaria muitas discussões. Porque se você abre para ouvir o mercado, se você tem essa proximidade, você consegue entender. Porque, assim, é compreensível que o legislador ele não entenda e não tenha a técnica de todos os segmentos. Até porque, assim, são diversos setores da economia. E cada modelo de negócio tem uma sistemática específica. Então, assim, eu acho que é pedir demais que o Estado tenha conhecimento disso tudo. Na falta de conhecimento, se aproxima e encurta a curva de aprendizado, entende com o mercado exatamente do que está se tratando. Então, assim, da mesma forma que a comissão que você falou, tá faltando alguém aí na comissão, vai faltar técnica de novo. Vai faltar conhecimento de novo em cima do assunto, em cima do que está sendo pensado. E da mesma forma que falta do legislador, falta também quando a gente vai para o Supremo. Como é que você quer que 11 pessoas tenham conhecimento sobre tudo? Então, assim, da forma como a gente está colocando e da forma como as coisas estão tocando, cada vez mais a gente vai ter insegurança jurídica e cada vez mais vai ter mudança de entendimento. Porque está se julgando sobre algo que não se sabe. Não se está ouvindo o mercado como deveria se ouvir, sabe? E mais uma vez, reforçando o que Milady Luísa colocou. Desculpa, Micaela, rapidinho. Se na Casa do Povo o povo não está tendo voz, desculpa, não vai ser no Supremo. Muito O Supremo não é órgão para ir. Supremo é outro bichinho frágil que tem que ser usado para as funções constitucionais dele. Milady, Micaela? Não, exatamente, Zé. A gente vê, até eu acho que o Supremo, em algumas coisas, eles têm tido uma abertura cognitiva à sociedade até muito maior do que o STJ, tá? Seguindo aquela lógica lá do 927, parágrafo 3º. Quando ele vê que tem alguma coisa que é diferente, ou que tem um domínio técnico, que tem um interesse, ele chama a associação, ele autoriza o ingresso de amicus curiae muito mais fácil que o STJ. Você vê aí a quantidade de amicus curiae que entra para poder dar seus opinamentos e tal. E é a sociedade, porque o amicus curiae, quando você tem uma associação, instituto, empresas de grande porte ingressando, elas têm a possibilidade de trazer justamente essa visão do contribuinte, né? Uma audiência pública, ela traz um debate que você poderia trazer que ajudaria o julgador. Agora, também existem outros casos em que isso não ocorre. A DC 49 foi um caso clássico que a gente viu de total falta de conhecimento técnico-prático na vida, né? Então, assim, o que me dá muito medo, eu confesso a vocês, é que isso ocorra novamente com essas ADIs, porque são muitas ADIs, o clamor é grande. Então, eu até achei muito bom, tá? Honestamente, brinquei a questão da comissão aqui do Gilmar, mas eu achei bom ele ter dado um balde de água fria e dar uma segurada nisso aí. Porque ser julgado no momento que está não será bom. A gente está fazendo coisas sem amadurecer a questão. E aí, como a gente colocou, existe um ponto federativo forte que tem que ser debatido, e isso, bem antes dos combustíveis, já estava, né? Por causa da corrosão da base dos estados com a questão que nossa amiga aqui, Luísa, é bem especialista, que é justamente a informatização, a tecnologia que está trazendo para os municípios muito mais receita do que para os estados. Eles estão tendo a sua base erodida. Então, ao fim e ao cabo, eles já estão buscando. Então, quando você começa a reduzir, a criar dificuldade, eles acham que vai ter uma redução
de receita, principalmente em face dessas alegações de essencialidade, baixar a alíquota, aquela coisa toda, isso gera um problema ainda maior, né? Que eles precisam resolver. E que não necessariamente está ligado apenas à questão do combustível, está ligado a uma questão muito mais macro, que a gente acabou não resolvendo. Porque os projetos todos das PECs, etc., de reforma, IBS, muda, nada disso andou. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Existem várias discussões que estão sendo colocadas e decididas a toque de caixa e realmente acabam trazendo aí essas inconveniências. Né? Bom, eu queria aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez aí a presença de Mariana conosco. Mariana, acho que você tratou de um tema extremamente complexo, de uma forma leve, extremamente agradável, dialética, tá? E diria mais, para a primeira live você já está com medalha de ouro. Vi aí que você tem umas medalhas atrás de você, então já estou atribuindo a você mais uma, tá? Então, realmente, parabéns pela sua dialética aqui. Eu diria que uma grande facilidade, né, de estar discutindo conosco nesse ambiente virtual. Então, obrigada pela sua disponibilidade e por essa live. E Zé e Luísa, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, sempre abrilhantando cada vez mais os debates. Passo a palavra para vocês para se despedirem do pessoal. Nossa, Micaela, fico muito feliz com o seu comentário. Olha, realmente ganhei a noite agora, hein? Muito obrigada. Foi um prazer realmente estar aqui com vocês, assim, pessoas que eu admiro, pessoas que eu, né, tenho a oportunidade de trabalhar próximo, né? Não junto, mas próximo. E, enfim, que seja a primeira de muitas. Obrigada pela oportunidade. Agora que a gente sabe que você é boa nisso, Mari, se prepara. Vai virar carteirinha fidelidade do tributário em jogo. Uma honra, uma honra. Bom, de minha parte, então, rapidamente agradecer a Mari, dizer que eu sou um grande fã do trabalho dela, ela sabe disso, o Jansen sabe disso. Uma parceira importantíssima para mim e para o meu time. Só realmente agradecer demais. Desculpa, Luiz, acho que eu te cortei. Fala você. A gente tá concorrendo aqui, né? Eu e você. A gente tá muito sintonizado, querendo falar na mesma hora. Bom, do meu lado é só agradecer também, Zé, Mari, pela presença. O pessoal que acompanhou aqui a gente, que interagiu, o doutor Frederico, o Lari, o Alan, a Marta, todo mundo que entrou aqui mandou comentários. Bom, gente, super à disposição. Se alguma dúvida que vocês tinham a gente não esclareceu, reforço, como eu tenho reforçado em todas as lives, mandem por direct que a gente responde depois, ou comentem no post. Tem post recente sobre isso, então pode fazer lá nos comentários que a gente responde também. Obrigada pela audiência. Obrigada, mandar um beijo grande para o Jansen, que está aqui conosco. Beijo grande, meu amigo, dia do amigo, parabéns para você também. Gente, essa live ficou gravada, então se você pegou pela metade, muita gente está entrando agora no final. Não fique triste, você vai ter a oportunidade de ver ela desde o início, a gente vai disponibilizar ela já já. Gente, beijo grande, boa noite para todo mundo. Boa noite, abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho.